Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao Ney Talk, o seu podcast, onde você vai encontrar conteúdos profundos que vai impactar no seu dia a dia. Como você já assistiu nos outros episódios, raso aqui não existe. Aqui nós trazemos profundidade e um exemplo, uma analogia que eu trago é sempre sobre a caverna de Platão, que é aquela pessoinha que saiu da caverna da ignorância, que saiu das crenças, de tudo aquilo que ela escutava e estava presa àquilo dali, e aqui a gente vai expandir a sua visão de mundo. Então, pegue esse conteúdo, curte, comenta, compartilha, que eu tenho certeza que se você não usar para a tua vida, você vai usar para alguém que você ama, para alguém que você gosta. E hoje eu tenho um convidado muito especial, muito amigo meu, que é o Dr. João Luiz Santana Dalfenbach. Eu vou explicar um pouquinho quem que é o doutor antes dele se apresentar aqui para você. Doutor, ele é advogado, ele é marido da Lorena e também pai da Giovana, a princesinha que papai do céu mandou aí, né, doutor? Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ney. Muito obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui. É um momento muito importante para mim, né? E vamos lá. Tomara que eu possa agregar aí bastante e nossa conversa seja bastante Vai ser enriquecedora para todo mundo. E o legal de gravar o Ney Talk é que a gente tá trazendo bastante advogados. Agora eu ando na rua, eu ando com o peito estufado, assim, entendeu? Porque o que eu mais tenho agora é amigo advogado. Tá legal, né? É legal. Se precisou de alguma coisa, só bato no telefone. Eu sempre quis ter amigo de advogado. Quando eu era mais novo, assim, quando acontecia alguma coisa, alguém falava, tem um advogado para isso, tem um advogado daquilo. Eu falava, cara, eu acho que deve ser muito massa ter amigo de advogado. é igual aquela historinha, né? Quando eu era mais novo, eu tinha medo de advogado. Depois eu vi que não faz mal para ninguém. É que nem bêbado, né? Que nem bêbado. E, muito legal ter você aqui. E, João é bacharel em Direito em 2012 pela Unicesumar, especialista em Direito Previdenciário pela UEL em 2013 e 2014, especialista em Direito Previdenciário Empresarial pela EBRAD 2018, especialista em Direito Previdenciário pela Escola da Magistratura Federal do Paraná em 2021. João, então aqui já ficou claro que a gente vai falar sobre direito previdenciário. Com certeza, a matéria mais legal do direito, o campo mais legal do direito. Legal, e eu acho que vai ter bastante dúvida pra gente poder trazer sobre isso, né? Será que a gente vai se aposentar? Será que não vai? Eu já desisti de aposentar já. Talvez mude a minha visão agora com você aqui. Não desiste não, que ainda dá. Ficou mais difícil, mas ainda dá. E como começou a tua história? O que te chamou a atenção para vir para essa área do direito? Olha, na faculdade nós temos muito pouco contato com o direito previdenciário, né? Durante a faculdade, a matéria que eu tinha mais afinidade era a matéria do direito penal, né? Porque a matéria mais legal é o que a gente acaba vendo mais em filmes, né? O direito penal, crimes e tal. E boa parte da faculdade eu fiz estágio no Ministério Público, né? Na promotoria. Então a minha intenção era ser um promotor de justiça, né? Mas para você chegar lá, além de ter que estudar muito, né? Você ainda tem que ter um prazo de atividade como advogado, né? E no último ano da faculdade eu tive contato com o direito previdenciário, foram só 6 meses, né? Só para falar assim, que teve a matéria, né? Só o básico, mas eu comecei ali a enxergar uma boa possibilidade de atuação, de futuro profissional, né? E para me aprofundar mais, eu fiz a primeira especialização para entender melhor aí o direito previdenciário. E logo, já fazendo a primeira especialização, isso já foi em 2013, eu já comecei a advogar na área do direito previdenciário e dali para frente me identifiquei, né? Tem uma situação que eu gosto bastante, né? Porque quando a gente se forma no direito, fica meio aquele vazio, né? O que a gente vai fazer? A gente vai montar escritório, vai trabalhar em outros escritórios. Você estudou muito de muita coisa, só que você não é especialista em nada, então para você vender é mais complicado, né? E o direito previdenciário, ele me trouxe 2 coisas ali, que é o que eu buscava no direito. Primeiro, ajudar pessoas, e segundo, ganhar dinheiro. Obviamente, nós temos uma profissão com esse objetivo,
né? E quando eu consegui conciliar, eu vi que era possível conciliar essas duas coisas, aí que eu segui mesmo direito previdenciário, fiz a primeira especialização e dali para frente, basicamente, eu só estudei direito previdenciário. Aí foi um relacionamento como se fosse um amor à primeira vista ali, não para até hoje. Exatamente, foi um amor à primeira vista, mas é um relacionamento ainda de amor e ódio, porque Ah, tem é? algumas coisas que acontecem aí durante o período, né, o processo previdenciário, as histórias, né, que ainda dá aquele friozinho na barriga, fala, meu Deus, que Porque absurdo. é algo que muda constantemente quando a gente fala em previdência, né? Você tocou no ponto da faculdade e me surgiu uma curiosidade. Você falou que teve um pequeno contato com o direito previdenciário na faculdade. E aí a minha cabeça já pensa o seguinte: é óbvio que a faculdade não vai ensinar tanto essa matéria, porque essa matéria vai ensinar os caras a ir contra o governo. Talvez é a minha cabeça funcionando demais, mas me traz essa sensação, né? Porque, querendo ou não, é contra o governo que vocês apresentam as defesas ali, ou as causas para os seus clientes, né? Teria uma lógica disso que eu falei ou não? Olha, sabe que eu nunca pensei por essa ótica, tá? Eu acredito que não, mas como não a grade, né? Ela é uma grade que existe ali, uma pré-determinação, né, do Ministério da Educação. Então, pode ser que sim, tá? Mas eu não dá para cravar, né? Eu acho que mais por ser um ramo mais novo, né? Talvez um direito mais novo. A gente tem direito previdenciário há muito tempo já, mas que ele começou a se consolidar, que ele começou a se organizar. A legislação do INSS que nós temos hoje, ela foi feita em 1991, a atual. Estou né? falando de 33 anos, mais ou menos, né? Isso. Eu nasci em 91. Exatamente. Só que ali foi basicamente assim o início. Né? Depois disso, nós tivemos outras legislações. Em 99 teve uma mudança, sempre através de emendas constitucionais, né? Porque tem que alterar a Constituição para você mexer em direitos previdenciários. Né? Então, assim, como o direito ele foi se estruturando, e ele é muito recente, né, essa estruturação que nós temos, eu acredito que não era uma coisa tão debatida nas faculdades, né? Seria mais no cotidiano mesmo, na vida das pessoas. João, agora, não é um assunto que chega no dia a dia de muitos brasileiros, assim, né? Quando a gente fala em previdência, por exemplo, não é um nome, um termo que eu ouço no dia a dia. E eu acredito que praticamente 80%, 90% das pessoas também não tem uma afinidade com essa nomenclatura, né? O que seria na prática o direito previdenciário? Até para quem está assistindo a gente entender sobre isso que nós estamos falando e para que ela fique até aqui o final, porque vai servir para ela, porque talvez nem ela se toca sobre o que significa esse direito previdenciário. Cara, que pergunta legal. Sabia por quê? Você tá vendo? Que pergunta legal. Porque o pessoal geralmente associa a previdência com a aposentadoria só, né? Mas a previdência que nós temos hoje aqui no Brasil, ela vai além da aposentadoria. Então, o direito previdenciário, ele estuda ali e ele vai dizer sobre as questões de seguridade social, certo? Previdência e aposentadoria é apenas um pontinho da seguridade social, né? Dentro desse sistema, basicamente, a seguridade social ela é dividida em 3 aspectos, vamos dizer assim, 3 áreas. Nós temos a previdência, que é uma das áreas, a assistência social e a saúde. Esses são os 3 alicerces aí. Isso aqui é começo de uma especialização em direito previdenciário, tá? Nas primeiras aulas a gente estuda isso aí, que está lá na Constituição. Então, previdência, quando nós falamos de previdência, nós estamos falando, sim, de aposentadorias, né? Dos benefícios previdenciários. Mas nós temos também a assistência social, que nós temos benefícios assistenciais, né? Que são para pessoas lá que não contribuem para a Previdência. Porque o sistema previdenciário é um sistema contributivo. Quem tem direito aos benefícios previdenciários é quem está pagando o INSS, né? Seja o empregado, seja o autônomo, seja o empresário, enfim. Todo mundo que está ali tem direito a benefícios previdenciários. Fora disso, existem pessoas que não pagam o INSS. Muitas pessoas, né? Ainda mais no Brasil. Essas pessoas têm direitos assistenciais.
e isso faz parte também do direito previdenciário. Tanto que quem toma conta disso tudo é o INSS, que é uma autarquia federal, e ela não é uma autarquia de aposentadoria, igual o pessoal sempre pensa. Ela é uma autarquia do Seguro Social, tanto que chama Instituto Nacional do Seguro Social, né? Quando você pensa só em aposentadoria, você está pensando como se fosse um investimento. Eu estou pagando por mês ali, é descontado do meu contra-cheque, da minha folha e tal, eu pago por mês o INSS para eu atingir uma aposentadoria. Só que isso é só um ponto da Previdência Social e é só um ponto do INSS, porque o INSS ele é um seguro social. Interessante, né? Porque quando você fala, eu estava aqui buscando referência dentro de mim sobre isso que está falando e eu não tenho. E realmente eu sempre associei que previdência era só relacionado à aposentadoria. Apenas isso. Nada mais do que isso. E não é, sim, é legal, porque eu sei que existe essa confusão. Tem muita gente também que pensa que o INSS é só para incapacidades, né? Uhum. Quando a pessoa sofreu um acidente ou teve uma doença, lá, morte e tal. Não é, o INSS é muito amplo, né? O direito previdenciário em si ele é muito amplo e tem várias questõezinhas ali que tem que tomar cuidado e tem que saber trabalhar, principalmente para garantir os direitos aí do pessoal, né? Da população. Legal. Nós vamos um pouquinho mais para frente entrar um pouquinho mais nisso daí, tá? Mas eu queria trazer um pouquinho sobre a tua trajetória aqui também. Eu vi que para sócio, você é um bom parceiro para ser sócio, né? Sim, já tive várias sociedades. E quebrou quase todas, Todas, né? nenhuma deu certo. E quando eu li o briefing, né, eu fiquei pensando, cara, se tem uma pessoa que eu chamaria para fazer uma mentoria sobre sociedade, é o João. Sim. Porque, ó, se você for pensar, faz todo sentido. Uma pessoa que nunca quebrou na vida. Qual que é o recurso de conhecimento que ela tem para falar para você os caminhos dali da pedra, né? Agora, alguém que abriu várias sociedades e quebrou, cara, essa pessoa ela é rica em experiência. É verdade. E de onde que vem essa sociedade aqui, que em 2012 foi a tua primeira, né? Onde você fundou o Espaço Office, é o coworking que nós conhecemos? Isso mesmo. O Espaço Office. E o Espaço Office nós fundamos inicialmente em 2 sócios, eu e mais um, e depois entrou mais um sócio, logo que a gente fundou, né? E ali já começou a primeira experiência com sociedades. Essa ainda perdura até hoje, tá? É que dentro do Espaço Office nós tivemos muitas possibilidades, né? De empreendimentos, vamos dizer assim. E nós fomos tentando, né? Fizemos vários empreendimentos ali dentro, paralelos, né, ao Espaço Office. Sempre nós 3 e mais um ou outro sócio de fora, né? E não deu certo nenhum. De fato, não deu certo nenhum. Mas a gente tentou bastante, viu? Então, eu tenho essa bagagem aí de poder falar, olha, já tentei isso, não deu certo, já tentei isso, não deu certo. Quando eu olhei, eu achei algo muito interessante. Vou te explicar o porquê. A pessoa que nunca tentou, ela não está em movimento, ela não tem a quantidade de recursos e de informação implícita que você tem. Por mais que você foi, algumas deram certo, outras não deram certo, a gama de experiência que você tem é muito maior. E eu não sabia disso daqui, falei, cara, eu já admiro o João. Quando eu li isso daqui, eu falei, cara, que massa, porque é uma pessoa que não para. E só quem está em movimento consegue ter um resultado como esse. Porque quem não está em movimento não sei nem tirar a bunda da cadeira. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Então aqui já me mostra que se você pega, por exemplo, até mesmo um trabalho para fazer ali a aposentadoria de alguém ou auxílio, tu é um cara imparável. Tu é um cara que não para de achar meios e oportunidades para fazer o melhor possível. Você sabe que uma das principais dicas que eu ouvi assim, para advogados seja combativo, né? Não desista. Vá até onde, se você obviamente tem que estar calçado ali de conhecimento, do material que você precisa para buscar aquele direito, mas não desista, porque o processo judicial ele é um processo complexo, é um processo demorado, às vezes o próprio cliente quer desistir, né? Então, uma das melhores características de um advogado, que eu poderia dizer, e isso foi o que eu recebi de conselho, é ser combativo. Então, vá, encontre caminhos,
e vá até o final. Obviamente, vai chegar no final, não vai ter o que fazer, né? Mas chegue até lá. Entenda como você vai chegar lá e não desista, né? Até que você não tenha mais o que fazer de fato, né? Que legal. Achei muito top isso daqui. Você trouxe agora um tópico que eu também acho interessante sobre a demora. Por que que hoje é tão demorado sair uma aposentadoria? O que que acontece? Olha, se eu pudesse dar um conselho, seria... Posso olhar para a câmera aqui? Essa daqui é a tua câmera. Essa é a minha câmera. As pessoas deixam para se preocupar com a aposentadoria somente no momento da aposentadoria. E isso é um grande erro. Porque é demorado. O INSS é demorado. Antes do INSS, ainda antes de você fazer o requerimento da aposentadoria, você precisa se organizar com documentos. Essa fase pode ser demorada. Depois que o INSS, você fez o requerimento, o INSS negou talvez, você precisa entrar na justiça, é demorado. Então, tem aposentadorias que demoram 5 anos para sair, né? 6 anos. Geralmente porque são direitos mais complexos e que não estão tão bem organizados com documentos, tá? Quer dizer que se você se organizar, tiver tudo certinho, você vai pedir e vai sair rápido, com meses? Também não, porque é uma incógnita, né? O INSS, ele é uma incógnita, não dá para garantir o resultado, não dá para garantir a celeridade, mas tem melhorado muito, né? O INSS tem se digitalizado mais, ele tem se especializado mais, né? E tem melhorado o andamento dos processos. Mas mesmo assim, se você puder fazer, o que você puder fazer para evitar a demora, é interessante que você faça, né? Então, se organize antes, faça uma simulação, conheça seus direitos, tenha as informações em mãos, tenha aí os documentos que você vai precisar, já saiba os documentos que você vai precisar para a aposentadoria, porque isso pode adiantar muito tempo na sua aposentadoria. Então não tem só a questão da moralidade do órgão, então tem a questão também da pessoa ali, ela deixar, jeitinho brasileiro, né? Deixar para a última hora. E aí, às vezes, pode ser pela falta de conhecimento, né? De buscar, de repente, um advogado especialista nisso. Porque eu vejo muitas pessoas que vão direto para o INSS. Então, eu estou entendendo que existe o caminho de você ir direto e existe o caminho de ir procurar um escritório especializado como o seu. E aí me veio até um ponto interessante. Qual que é a diferença, por exemplo, se tem diferença, quais são elas, da pessoa ir direto, né? E ela ir até você, o que que mudaria, por exemplo, no resultado final? Cara, mais uma pergunta legal, Ney. Muito boa. Primeiro, ninguém precisa de advogado para ir no INSS requerer o direito, requerer um benefício. Ninguém precisa, não é necessário um advogado, né? Todo mundo pode ir lá e fazer o seu requerimento e ser atendido pelo servidor, vai fazer tudo online hoje, né? Hoje não tem mais o servidor que fica ali orientando. Inclusive, até o INSS tem uma campanha, né? Evite intermediários. O INSS tem essa campanha agora, para que as pessoas não procurem intermediários, vá direto, né? E qual que é a diferença? Por que existe esse valor de contratar um advogado, né? Por que o advogado é importante? Primeiro porque eles, por exemplo, no meu caso, eu só faço isso há 12 anos, né? Praticamente só isso, eu não trabalho com outras áreas. Então, a segurança que eu tenho quando eu vou entrar com um pedido administrativo de algum benefício previdenciário, ela é uma segurança de experiência, né? A organização do requerimento, como eu vou fazer esse requerimento, as informações que eu preciso demonstrar para que aquela análise seja feita, né? É o que vai diferenciar. E é a mesma ideia de um nutricionista, de um personal trainer, né? Você precisa de um nutricionista para te dizer o que é certo e o que é errado comer? Você sabe o que é certo e o que é errado. Exatamente. O que o nutricionista vai fazer? Ele vai te entregar uma forma melhor, muito melhor do que você, né? O personal. Você precisa de um personal para ir para academia? Você não precisa. Só que com certeza o seu resultado com o personal vai ser muito melhor do que você indo sozinho, né? O advogado, nessa parte do INSS ainda, você não precisa dele.
mas eu te asseguro que o advogado que é especialista em direito previdenciário, conduzindo o processo desde da primeira fase ali, que é a fase do INSS, o seu resultado provavelmente será muito melhor do que você ir sozinho. E olha que legal isso daí. Você falou algo que faz muito sentido, né? Porque às vezes a gente até pode saber o caminho que tem que caminhar, só que se tiver alguém especialista junto, a pessoa já vai saber estratégias ali para você otimizar esse período. Isso me faz lembrar que o ser humano ele se move muito mais pelo medo da perca do que pela vontade de ganhar. E o medo da perca é um instinto de sobrevivência. Uhum. Então, quando o ser humano ele pega, por exemplo, vou ter que ir no advogado para pagar uma parte do que seria um benefício meu para ele, é o medo de perder. Uhum. Então, o medo de perder faz com que ele vá direto ao INSS. Entretanto, ele já está perdendo. Porque ele não está com a vontade de ganhar. Ele está com medo de perder, que é o percentual. Uhum. Eu sei que você tem alguns cases e algumas histórias de pessoas que fizeram esse caminho, foram até a instituição primeiro, e para mim é uma estratégia absurda de inteligente do INSS, diga-se de passagem, levar a pessoa lá primeiro, porque é um processo que eu estou entendendo que é manual, a análise, as informações agora que está se digitalizando, certo? Já faz um tempinho já que está digitalizando, tá? Nós tivemos benefícios da digitalização e também não tivemos pontos tão positivos, porque antigamente o servidor atendia a pessoa e ele instruía a pessoa como fazer aquele requerimento, o que precisava, né? Hoje não, já é direto pelos portais, né? Pela internet ou pelo telefone, né? Então a pessoa tem que saber o que ela vai mandar para o INSS. Se ela não saber, o INSS que não vai atrás para falar, tô mandando uma informação errada. Eu acredito que vai vir uma informação contra falando assim, olha, essa informação tua tá errada e por conta dessa informação, tu vai perder X mil reais no final. Exatamente. Né? Então, acho que aqui é uma diferença muito clara em ter um advogado especialista dentro desse assunto. E aí, eu trago uma pergunta, e de repente até para você compartilhar uma história, para que as pessoas tenham consciência de que ter vontade de ganhar é muito melhor do que ter medo de perder. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu vou perder uma parte do meu recurso pro advogado. Porra, para aí. Sim. Mas é outra parte que você já perdeu se você não tiver esse cara. Exatamente. Tem algumas histórias que você pode trazer como cases de sucesso de pessoas que você conseguiu reverter e também tem algumas outras histórias que não teve o que fazer? Tem muitas, né? Geralmente assim, quando o cliente chega no escritório e fala, eu já estou aposentado, eu quero só fazer uma análise aí na possibilidade de revisão do meu benefício, né? Ver se foi tudo certo. Então, nesse momento, o que ele deveria ter feito antes de entrar com o pedido de aposentadoria, ele fez depois, né? E daí, até um caso recente, uma dessas análises, a gente verificou que o INSS não tinha considerado um período pequeno do final da carteira dele, que estava anotado lá um período de experiência, né? Um contrato de experiência. Não estava ali nas primeiras páginas da carteira, e o INSS passou batido, e aquele período de 1 mês e meio, ele fez a diferença no benefício, porque as regras do INSS, você tem que cumprir os requisitos, né? Aquele 1 mês e meio fez com que ele cumprisse uma outra regra diferente de aposentadoria, que deu um reflexo no valor do benefício. Aí, beleza. Mas vou receber atrasado desde quando eu me aposentei? Não. O INSS não paga o atrasado desde quando você fez o requerimento. O INSS paga o atrasado desde quando ele tinha as informações suficientes para dar aquele direito e não deu. Então, você tem que provar, INSS, lá naquela época, eu já tinha te passado esses documentos aqui, você já era capaz de verificar o meu direito correto, só que você me deu um direito menor. Aí você recebe os atrasados. Se não, não. Aí, nesse caso ainda, como ele já tinha mostrado toda a carteira, ele vai conseguir atrasados, né? Mas caso, por exemplo, que depois a pessoa vem para comprovar tempo rural, ou depois a pessoa vem para comprovar tempo especial, né? Que dá uma diferença ali na contagem, e lá no primeiro requerimento não mostrou aqueles documentos, o INSS não vai pagar desde aquele momento, vai pagar a partir do momento que você fez o pedido de revisão e mostrou os documentos. Tá? Então você tem que apresentar para o INSS, eu quero a revisão
e os documentos estão aqui, o fundamento da minha revisão está aqui. Tá? A partir desse momento você recebe atrasado. E isso você deveria fazer antes de fazer o requerimento, porque senão você demora 3, 4 anos para pedir a revisão, você perdeu aqueles 3, 4 anos. E nesse caso, por exemplo, de um mês e meio, teria que valor, mais ou menos, para a gente falar em números, assim, para quem está assistindo? Nesse caso, a aposentadoria era de 1.700, salvo engano, e ela saiu para 2.000 e pouquinho. Deu uns R$300 mais ou menos de aposentadoria, né? Mas isso já representa algo em torno aí de 15%. Advogado é meio fraco de conta, né? Mas acredito que seja por aí, né? Algo em torno de 15%. Cara, então 15% da renda da pessoa, ela estava recebendo a menos. Agora ela recebeu o valor correto, né? Mas tem outros casos aí que os valores são muito maiores, né? Isso vai depender também do valor da aposentadoria, tá? Se a gente colocar, então, uma conta aqui de 1.700 para 2.000 e pouquinho, vamos colocar R$350 de diferença? Acho que foi por aí. Por aí. Vezes 12, R$4.200 no ano a mais. No ano. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas nem é muita coisa colocar energia para poder ir lá, falar com o doutor e tal. Sim. Mas aí, eu faço essa pergunta para você, de repente você está aposentado assistindo, ou conhece alguém. O que essa pessoa faria, o que você faria com R$4.000 a mais no ano que hoje você não tem? Exatamente. É essa reflexão que a gente tem que fazer. Exatamente. E assim, se a gente colocar dentro do cenário dessa pessoa, né, é 15% a mais, né? É a mesma coisa uma pessoa que aposentasse com R$7.000, né, que é quase próximo ao teto da Previdência, aumentar R$1.000 na aposentadoria, né? Essa é a diferença, porque dentro da renda familiar, esses 15% com certeza fizeram diferença para esse cliente. Né? E ele ficou, inclusive, muito satisfeito, tá? Com o resultado. Uhum. Ficou, como que eu vou dizer, meio que decepcionado por ter ido lá sozinho. Falou, pô, mas foi tão rápido, achei que estava tudo certo. Falei, cara, geralmente quando é muito rápido, o INSS hoje tem robôs, né, inteligência artificial, fazendo análise, né? Então, eles fazem a análise das informações que eles têm ali, o print da informação, né? Eles não vão fazer uma análise mais complexa, quando você faz o requerimento, aqui tem um tempo especial, aqui tem um outro direito, enfim. Eles vão olhar o que eles estão vendo. É o que está aparecendo ali e é talvez a primeira regra que apareceu direito, ele já vai conceder. Tá? Não vai atrás da melhor regra e essa é a diferença de um advogado cuidar do processo. Faz análise, a sua melhor regra de aposentadoria é assim. Então nós vamos atrás dessa melhor regra, por mais que tenham outras regras, talvez seja mais fácil, talvez saia mais rápido, mas o objetivo sempre é a melhor regra de aposentadoria. Né? Top. Para a gente passar por esse tópico, então quem já está aposentado e quiser, de repente, talvez tu já está perdendo tempo, mas existe a possibilidade de uma revisão, então, para que a pessoa possa fazer com você também. Existe sim. E é importante mencionar também, a revisão da aposentadoria, você só pode fazer até a data da aposentadoria. Tá? Você não pode incluir períodos após a aposentadoria. Tá? Isso chama desaposentação, que já foi sedimentada, não tem como recorrer mais. Mas até a data da aposentadoria. Então eu me aposentei no dia 10 de outubro de 2020. Dali para trás, o que o INSS não te deu de direito, não analisou corretamente seu direito, você pode revisar. Só que você continua trabalhando até hoje e agora você quer fazer a revisão com esse período até hoje. Isso não pode fazer. Tá? Isso aí você não vai entrar na sua aposentadoria. Tá? Antes você pode recorrer, pode ver se foi feito tudo corretamente. É ali que faz a revisão. João, e teve algum caso que você pegou assim, e esse você conseguiu reverter, né? Conseguiu ali recuperar, não sei se a palavra correta seria recuperar ou incluir, acho que incluir, né? Um diferencial, né? E teve algum caso assim que você olha até com uma certa, talvez tristeza como profissional, de falar assim, cara, não tenho o que fazer aqui? Teve, cara. E você me falando isso, já veio um na minha cabeça, que foi um que eu fiquei sem dormir por alguns dias. Faz muito tempo. Isso foi em 2000 e... Eu não sei se saiu a decisão em 2016, mas foi lá por volta de 2016. Eu peguei uma aposentadoria de um funcionário que tinha tempo especial só para
contextualizar, o tempo especial é o tempo que a pessoa trabalha exposta a algum agente nocivo, né? Ele tem um requisito diferenciado na contagem da aposentadoria. E para provar esse tempo especial, nós precisamos juntar alguns documentos, que é o PPP e o laudo, né? E eu, por talvez pouca experiência na época, eu juntei o PPP e o laudo. O problema é que um atrapalhou o outro. A informação que tinha no laudo, ela praticamente invalidou a informação do PPP, que é um outro documento, né? E ela estava totalmente incongruente a informação, porque ela falava coisas que, na mesma frase, ela se desmentia, vamos dizer assim. O problema é que eu apresentei isso no processo e eu não tinha mais como tirar. Aí eu não consegui reconhecer aquele período como especial, porque aquela informação me prejudicou, né? Hoje, depois desse fato também, eu analiso com muito mais cautela a documentação e eu não vou apresentar a documentação que vai prejudicar o meu cliente. Se a documentação ela não for precisa, é melhor que ela fique fora daquele acervo. E até nesse ponto, é importante você contar com um advogado especialista, porque às vezes você pega a documentação, só que aquela documentação não está te ajudando, ela está te prejudicando. Entendi. E o INSS pede, você vai, apresenta, fala, não, você acabou de fazer prova, só que contra você. Entendi. Né? Então, esse caso aí eu não consegui a melhor aposentadoria, o cliente aposentou, mas não foi a melhor. Foi um aprendizado muito grande, fiquei sem dormir um tempo. Eu recorri também na parte da combatividade ali, eu recorri até onde eu nem sabia mais o que eu ia fazer. Né? Até ficar, quase correr risco de tomar ali uma multa, né? Mas porque eu estava indignado de ter passado aquela informação, né? Infelizmente não deu certo. O cliente ficou com a aposentadoria que ele está até hoje. João, né? Parabéns pela clareza e pela honestidade que você trouxe, porque contar a vitória é fácil, né? É mais fácil, né? Muito mais fácil contar as vitórias. E normalmente a gente tem dificuldade de contar os pontos da nossa jornada que levou com que a gente evoluísse. Sim. Agora, nesses exemplos que você trouxe, então você trouxe um exemplo de alguém que te procurou para fazer uma análise e que você conseguiu ali um upgrade na aposentadoria dela. E você trouxe esse exemplo agora que por conta de 2 documentos a pessoa ela não conseguiu um valor maior. Tem algum caso que a pessoa ela veio fazer uma análise, por exemplo, e nessa análise ela perdeu muita grana? Teve sim. E foi um caso emblemático para mim, né? E eu vou te contar como um cliente meu perdeu praticamente R$500 mil por não ter corrido atrás da aposentadoria correta. E foi assim, o filho dele veio me procurar, né? Me mandou os documentos para fazer uma análise se tinha possibilidade de revisão da aposentadoria do pai. Dentro dessa análise, né, eu fiz a primeira simulação, fiz os cálculos e eu verifiquei que a aposentadoria dele deveria ser o teto da Previdência. Na época era R$7.500 aproximadamente. E ele estava recebendo um salário mínimo nacional, né, o que dava uma diferença por mês de aproximadamente R$6 mil. Isso me gerou um espanto, tanto que eu fiquei até um pouco sem jeito de contar para ele. Né? Falei, olha, eu fiz aqui a simulação e era para o seu pai estar recebendo o teto da Previdência. Tá? Seu pai contribuiu para aposentar muito melhor do que ele aposentou. Só que tem um problema. Já se passaram 10 anos de quando ele começou a receber a aposentadoria. Isso quer dizer que ele não pode mais fazer a revisão da aposentadoria. Foi assim, traumático, porque além dele não conseguir mais fazer a revisão do benefício, né, que ele poderia, daquele momento até o falecimento, e mais um benefício de pensão também seria nesse valor. Então não é só para ele, a família também ela acaba perdendo, né, por ele não ter corrido atrás, né, se gerasse esse benefício de pensão. Além dele não ter mais o direito de receber esse benefício nesse valor, ele ainda deixou de receber praticamente R$500 mil em atrasados, né? Isso foi muito traumático, porque eu não conseguia falar para o meu cliente, né,
Não sabia como que eu iria falar para ele passar para o pai dele, que além de não conseguir fazer a revisão, por ter passado tempo demais, né, ele ainda perdeu um bom dinheiro aí em atrasados. Né? R$500 mil, hein, meu amigo? R$500 mil. Caramba, é grana. É grana. Dentro do direito nós temos uma máxima, né, que chama o direito não socorre aqueles que dormem, né? E é exatamente assim que acontece. Então, se você tiver uma pulguinha atrás da orelha, se tiver dúvida, se o seu benefício está no valor correto, né? Vá atrás, não fique esperando, porque se passar dos 10 anos, não vai ter o que fazer. Você vai verificar que você tinha esse direito e não conseguiu. Que talvez seja até pior, é melhor você não saber mais. Se passou dos 10 anos, também já não procura mais, né? Porque é melhor você não saber, não vai ter o que fazer. Eu vou dar uma máxima agora pra você, hein? Crocodilo que dorme vira bolsa. É isso aí. Exatamente assim. Exatamente assim. João, a gente entrou agora num bloco de algumas perguntas que eu recebo. Eu vou fazer elas aqui pra você, bem que de bate-pronto elas, uma na sequência da outra. Tá. Preparado pra esse momento ou não? Preparado. Esse momento aqui é emblemático aqui no Ney Talk, hein? Aqui a gente vê onde o cara é bom mesmo. Tipo de frente com o Gabi? Sabe que você é de frente com o Ney. Com o Ney. De frente com o Ney. O óculos tá igual, só não sou loiro igual a Gabi, mas é de frente com o Ney. Legal, Gostei disso, hein? De frente com o Ney. Vai ser o próximo nome. Legal, Gostei. Trabalhar sem registro e autônomo que não contribui. Afinal, compensa ou não pagar o INSS? Olha, você sabe que essa é uma questão que é muito discutida hoje, né? E eu vejo que as pessoas, na verdade, elas não entenderam muito bem a questão do INSS, da Previdência em si, né? Não deveria ser essa a questão. Compensa ou não compensa pagar o INSS? O INSS é obrigatório. Todo mundo que tem uma atividade remunerada é obrigado a pagar o INSS, né? A gente não faz esse questionamento, por exemplo, com o imposto de renda. Ney, compensa ou não compensa pagar imposto de renda no Brasil? As escolas, a educação está ótima, a segurança pública está ótima, né? A gente não tem esse questionamento. No INSS a gente tem, mas porque as pessoas compreendem da forma errada o INSS. A pergunta deveria ser como pagar o INSS da melhor forma que te traga o melhor resultado. Faz a pergunta. A pergunta certa deveria ser como pagar o INSS da forma que ele lhe traga os melhores resultados. É assim, porque, de fato, o INSS, como um investimento, ele não é o melhor dos investimentos, mas você vai ter que pagar porque é obrigado, né? Então, você deveria se organizar, fazer um planejamento e descobrir como fazer o pagamento do INSS da melhor forma possível, que te traga os melhores resultados. Eu quero aposentar com salário mínimo porque a minha fonte de renda não é para ser do INSS. Eu quero fazer outras coisas, quero diversificar e tal. Ok, é isso mesmo. Então, se organize para você fazer isso da melhor forma possível. Ou outros casos, por exemplo, geralmente o pessoal que faz a transição de carteira assinada para empresa, né, para autônomo ou para empresário, começa a contribuir como autônomo ou empresário sem antes fazer o cálculo, né? E daí tem lá até uma contribuição, uma média de contribuição legal, e daí vai para o autônomo e contribui no salário mínimo, vai para o empresário e contribui no salário mínimo, sem fazer o cálculo, né? E quando vai aposentar, tem aquele espanto lá de que o valor fica muito abaixo, né? Então o ideal a pessoa precisa saber se o plano de previdência, o plano de aposentadoria dela está seguindo conforme ela espera, né? Que traga ali os melhores resultados possíveis para que não tenha sustos aí quando chegar a aposentadoria. Vou fazer uma pergunta, não está aqui, mas você falando sobre isso, me vem a seguinte pergunta. Quando eu saí do CLT e fui empreender, hoje eu pago o INSS baseado, vou falar, né, na obrigatoriedade ali que a contabilidade me traz. Sim. Já estou entendendo que esse é o modelo errado, então. Não que é errado. A grande questão é que você não sabe. Então, o que seria ideal? Você fazer um estudo para ver se está errado ou não, né? Pode estar certo, pode ser isso mesmo. Só que não saber, né, se está certo ou está errado pode te custar muito no futuro, porque você não conseguiria voltar e falar, não, agora eu quero aumentar minhas contribuições lá para melhorar minha aposentadoria, né? Então, o estudo, ele te traz a informação.
Informação é só informação, não é boa ou ruim. Ela é informação. Como você vai aplicar essa informação é que vai te dizer se ela é boa ou ruim. Né? Então, esse estudo te traz essa informação e daí sim você vai se planejar para que ela seja uma aposentadoria legal ou não, para que você saiba que você está no caminho certo ou não. Tá? Top. Pergunta 2, João. A reforma da aposentadoria trouxe várias mudanças nas regras. Há quem diga que nunca mais será possível se aposentar. Como ficou a aposentadoria após a reforma da Previdência em 2019? Olha, também é um tema bastante polêmico, né? O pessoal tem falado, não, que eu não vou aposentar mais, né? Que após a reforma mudaram-se as regras e ninguém vai conseguir mais se aposentar. A verdade é que não é bem assim que funciona, né? A aposentadoria ficou mais rígida, tá? Porque principalmente foi necessário incluir o critério idade para a concessão de uma aposentadoria. Antes de 2019, nós tínhamos aposentadorias que era basicamente dividida em 2 grandes segmentos, a por idade e a por tempo de contribuição. Né? E era assim que o pessoal fala e fala até hoje. Por idade, você tinha uma idade, chegava numa idade e tinha um pouquinho de tempo de contribuição e aposentava, e é por tempo de contribuição que você só tinha o tempo de contribuição. Então, como era? Homem, 35 anos, sem idade mínima, conseguiria aposentar desde que cumprisse o tempo de contribuição mínimo. Mulher, 30 anos. Né? Após a reforma, primeiro que não se chama mais aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição. Né? Hoje nós temos a regra geral que se chama de aposentadoria programável, né? E tem requisito idade e tempo de contribuição. Então, é possível, vai ser possível se aposentar, mas você precisa cumprir geralmente 2 requisitos, né? Que é ter uma idade mínima e ter um tempo de contribuição mínimo, que hoje é de 65 anos para homens de idade e 62 anos de idade para mulheres e pelo menos 15 anos de tempo de contribuição. Esses requisitos são suficientes para você conseguir uma aposentadoria. Sempre que alguém quiser se aposentar, que alguém procurar se aposentar antes dos 65 anos, pode ter certeza que precisa ter muito tempo de contribuição. Tá? Não tem como você aposentar reduzindo a idade sem ter lá pelo menos os 35 anos. Aí que vem a grande questão, né? Ter 40 anos de tempo de contribuição, 50 anos, né? Sem ter idade mínima. E outro ponto também que o pessoal acaba confundindo é que para você atingir os 100% da aposentadoria, você precisa de muito tempo de contribuição. Tá? Então, assim, aposentar vai. Né? Agora, chegar lá no 100% do seu direito é que ficou bem mais difícil, porque você precisa, além de ter a idade mínima, ter muito tempo de contribuição. Tá? Mas é importante sempre que se faça um estudo antes. Né? O tempo das pessoas também, de longevidade, aumentou também. Né? Quando você fala uma pessoa de 35 anos aposentando, cara, é novo, né? Isso. Se a gente for para pensar, a idade no pico produtivo. É assim, os 35 anos são de contribuição. Tá. Mas eu tenho cliente com 43 anos, que aposentou com 43 anos. O cara tá inteiraço. Né? Inteiraço. Nós tínhamos lá uma espécie que era aposentadoria especial que precisava ter 25 anos de tempo de contribuição. Ele começou a trabalhar com 18, com 43 ele atingiu os requisitos, né, os 25 anos, e aposentou antes da reforma. Ou seja, quando o requisito era único de tempo, não tinha idade, era possível sim essas aposentadorias ali com 40 e poucos anos, né? E isso num cenário hoje que a expectativa de vida aumentou muito, né? Praticamente ele ficaria mais tempo aposentado do que contribuindo para aquela aposentadoria, né? E talvez aí seja o grande gap aí da Previdência, né? Que gerou todo o problema aí que nós sabemos, né? Diminuiu-se, né, o número de pessoas que estão trabalhando e são aposentadas. Tá? Eu lembro que quando eu trabalhava, era muito comum assim, você trabalhando com alguém que já estava aposentado já. Tá? Tinha aposentadoria e tinha mais o salário da empresa. Sim. E aí tinha discussão, né? Que essa pessoa, aí é um paralelo, óbvio, que essa pessoa tá tirando o emprego de alguém que poderia estar trabalhando porque ela tá lá, tendo aposentadoria mais um salário, por exemplo. Ô, Ney, só que essa percepção, ela não é bem assim, tá? Porque essa pessoa que está trabalhando, ela está sendo descontada ainda, o INSS dela, tá?
e ela não vai poder usar para a aposentadoria dela. Essa pessoa justamente está pagando para alguém, não para ela. Então ela traz um benefício, por exemplo, aos cofres públicos, no caso. Em tese, sim. Em tese, Em sim. tese, sim. Tá? Então, o grande problema é que, sim, aumentou muito o número de aposentados, né? Porque a expectativa de vida mudou e as pessoas aposentavam mais cedo, né? Então, encheu ali de aposentados e a parte de quem é ativo, né, quem contribui para a Previdência, não teve um aumento igual no número de aposentados. Aí começou a dar essa diferença, né? Só que essa discussão aí, é uma discussão Vai longe, que né? vale um podcast sozinho, tá? Porque quando a gente fala de contribuição, só vou dar um spoiler, nessa análise que a gente está fazendo, a gente está falando da contribuição apenas da pessoa. Só que a contribuição para o INSS, ela é de 3 partes. É a pessoa que desconta lá do seu salário, né? É da empresa que paga além, né, do valor que é descontado lá pelo empregado, a empresa ainda paga uma quantidade que é maior do que a contribuição do empresário, do empregado. E a União deveria pagar também para essa pessoa. Então, dentro dessa folha, desse salário, vamos dizer assim, deveriam ter 3 fontes de custeio da Previdência. Só que o que a gente imagina, né, que a União não faz a parte dela corretamente, né? A empresa tem que pagar porque não tem para onde correr, né? E o funcionário também, porque já é descontado do salário dele. Não tem para onde correr também. Então, a gente tem uma falha de contribuição aqui, que talvez seja da própria União, e isso acaba dando a diferença. Só para entender que não é a pessoa que banca, só aquela contribuiçãozinha lá, 14% que desconta da pessoa lá, que banca a Previdência. Tem várias outras fontes de custeio dos benefícios previdenciários. E eu estou falando só de folha de pagamento, tá? Tem ainda uma infinidade de coisas aqui que se incide de contribuição previdenciária, por exemplo, loterias, tá? Eventos esportivos. Então, sim, tudo isso vai para esse caixa. Vai para esse caixa, tá? Entendi. O INSS é um seguro. Em quais casos eu posso receber o benefício por motivo de doença ou incapacidade, por exemplo? Olha, essa é uma afirmação importante que o pessoal tem que começar a entender e enxergar o INSS como seguro, né? E como seguro funciona? Você paga o seguro, você tem a cobertura do seguro, se acontecer algum problema, né, um sinistro, vamos dizer assim, você tem direito de receber ali uma indenização, certo? No INSS funciona da mesma forma. Então, todo mundo que está contribuindo para o INSS está coberto pelo seguro do INSS. Se você se adoecer, né, a ponto de ficar incapacitado para o trabalho, o INSS ele vai te pagar um benefício previdenciário. Tá? Esse benefício é calculado conforme a sua contribuição. Então, se você contribui sobre um salário mínimo, o seu benefício vai ser de um salário mínimo. Tá? Não adianta falar, não, porque não dá para nada e tal. Mas foi porque você não pagou, né, para ter um valor maior. E nesse ponto, é interessante que as pessoas também tenham essa consciência. Né? Até que ponto compensa eu pagar esse seguro? Né? Até que ponto um determinado valor vai fazer diferença aí na minha renda? Né? Para você ter direito, tem que ter cobertura do seguro, então tem que estar pagando o INSS, e tem que ter incapacidade. Esse termo incapacidade é um termo bastante polêmico e ele tem um conceito muito específico, porque a incapacidade é a incapacidade para o trabalho, para o seu trabalho. Ney, o seu trabalho, se você, por exemplo, perdesse as pernas, você estaria incapaz para o seu trabalho? Não. Não. Exatamente. Então é nesse ponto que as pessoas têm que se atentar. Né? Para mim também, eu sou advogado, eu não preciso das minhas pernas para trabalhar. Né? Então eu não estaria incapaz para trabalhar. Né? Mas se fosse algo que afetasse o meu intelecto, por exemplo, exatamente. Aí entraria. Exatamente. Tem que estar vinculado à sua atividade, tá? A incapacidade para a sua atividade. Não é uma análise geral. Tá? Então tem que comprovar, estou incapaz para a minha atividade. Aí você vai ter direito ao benefício, desde que você esteja contribuindo. Entendi. Então eu vou pegar um gancho aqui que eu vejo que acontece muito no consultório.
de pessoas que vão procurar por tratamento psicológico. Se nós estamos falando que é uma incapacidade da pessoa no trabalho, nós temos alguns transtornos que trazem certa incapacidade. Então, crise de pânico, depressão, fibromialgia, que dependendo do que a pessoa faz, inibe ela de ter o recurso dela. Sim. Para quem está assistindo, poder entender, quando a gente fala de transtorno, transtorno é algo que não tem uma causa inicial, mas você consegue identificar o caminho que a pessoa vai, se ela tratar ou se ela não tratar. Então, depressão, ansiedade, crise de pânico, fibromialgia, não tem uma causa inicial. Mas a gente sabe se ela tratar o caminho que vai, se ela não tratar o caminho que vai. Doença, nós já temos a causa, normalmente a causa raiz do porquê se originou aquilo. Sim. No caso desse, por exemplo, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, demência, que traz prejuízo para a pessoa, que traz incapacidade para ela exercer e trazer recursos para dentro da casa, para dentro da família dela. Como que a INSS aborda esse tipo de situação? Olha, e muito legal esse tema, porque as doenças psíquicas, né, elas têm ganhado cada vez mais relevância dentro do cenário de benefícios de afastamento por incapacidade do INSS. Ultimamente eu vi um dado que doenças psíquicas, né, as psicológicas aí, elas estão ali no pódio, né, segunda ou terceira causa de maior afastamento no mundo inteiro, no Brasil e no mundo, né? Então, antigamente que a gente tinha lá mais doenças ortopédicas, ainda está no pódio ali, né? Mas a depressão, os transtornos de ansiedade, né? O burnout agora foi considerado doença. Isso, o burnout, inclusive, né? Na verdade, todas elas, né? E agora, mais um ponto, tá? Porque, assim, primeiro, isso você vai poder falar com mais propriedade do que eu, né? É muito difícil você definir uma causa. Perfeito. Né? O burnout, síndrome do pânico, elas estão muito relacionadas ao ambiente de trabalho em alguns casos, a ponto da própria Previdência já ter mapeado que algumas funções estão mais suscetíveis a essas doenças. Por exemplo, professores, o burnout em professores, ele é um nível muito alto, né? Tanto que pode ser considerado uma doença do trabalho. Né? E, ao ser considerado uma doença do trabalho, o benefício previdenciário ele é diferente. Tá? Mas qual que é a dificuldade? É provar que aquela doença é decorrente do ambiente de trabalho. Síndrome do pânico para bancários, por exemplo. Né? Você vê, existe uma epidemiologia, né, que é o termo que se usa ali dentro do direito previdenciário, que é assim, por que determinada função ocorre tanto esse tipo de doença? Né? Agora eu te faço a pergunta, Ney, até já como pesquisa. Mudou a entrevista aqui agora. Como eu poderia provar para o INSS, por exemplo, que essa questão tanto do burnout, depressão, pânico, que o meu ambiente de trabalho, nem que ele não seja o causador, mas que ele atuou, né, como agente que agravou o meu quadro clínico, né, porque isso também dá direito ao benefício. Tá? É causa ou com causa. Se o ambiente de trabalho colaborou para aquela incapacidade que é decorrente dessa doença, eu também tenho direito a esse benefício. Eu conseguiria provar isso para o INSS porque isso é muito difícil. Né? Um acidente de trabalho que você cai, se machuca, quebra o braço, é fácil você provar. Tá lá dentro, né? Tá lá dentro. Agora, desencadear uma doença dessa e fazer a prova é muito difícil. Além de eu achar que é difícil, eu acho que é quase, na minha opinião, assim, né, de leigo total no assunto, quase impossível. Porque quando a gente traz de transtorno, a depressão, crise de pânico, fibromialgia, o burnout, apesar de ser considerado dentro do INSS como doença, não são transtornos. São transtornos mentais.
Porque o transtorno ele não tem aparentemente uma causa raiz, porque ele é multifatorial. Vamos pegar um exemplo, uma pessoa que está com burnout na empresa. Talvez dentro da casa dela, ela está com um problema familiar, onde ela suprime esse problema, leva para dentro da empresa, e de repente a função que ela está exige pressão. Então ela está suprimindo o sofrimento aqui na família e ela está suprimindo o sofrimento dentro da empresa. Eu imagino que empresas que não tenham políticas relacionadas à qualidade de vida do colaborador, que não estejam, que políticas que não trabalhem a cultura emocional, mental, que não trazem incentivos para o colaborador trazer esse olhar para dentro de si, eu encararia isso como uma correlação. Correlação. Sim. Por quê? Ela poderia ajudar aquele colaborador a ter um nível de consciência maior, a ter um nível de inteligência emocional maior, dando ferramentas para ele. Talvez ferramentas que no dia a dia ele desconhece. Sim. Mas a empresa, por ter RH, por ter contabilidade, por ter liderança, por ter gerente, eu imagino que ela deveria ter um nível de consciência para trazer esses recursos para os colaboradores. De tanto que tem aquele selo GPTW, por exemplo, de empresas, melhor. Então, tem empresas que investem nisso. Sim. Então, se a gente for tratar como correlação, talvez as empresas que não tenham esses tipos de política, elas podem sim contribuir para o agravamento. Porque empresas que têm políticas, talvez elas vão ter um ambiente de trabalho diferente. Elas não vão ter um ambiente de trabalho fechado, elas não vão ter um ambiente de trabalho tudo cinza, talvez ela já vai ter um pouco mais de verde por conta da biofilia, por conta de trazer um bem-estar para o colaborador, vão ter mais pausas, vão ter mais palestras educacionais. Legal. Faz sentido ou não? Faz sentido. Assim, o que a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Se você for uma pessoa que está sofrendo esse tipo de situação, né, com algum transtorno, né, algum transtorno de ansiedade, enfim, e for pedir um benefício previdenciário porque esse transtorno chegou a um ponto que você não consegue mais trabalhar, muito provavelmente ele não vai ser considerado uma doença do trabalho, né? A não ser que você consiga provar que o teu ambiente de trabalho ele é um ambiente de muito estresse, né? Que é o que acontece geralmente com os bancos. Tá? A exigência de metas e a pressão, né? Tanto que volta e meia a gente tem ações trabalhistas, né, contra bancos de ex-funcionários que alegam síndrome do pânico, principalmente, né? E dos professores, que saiu recentemente agora até um entendimento, né, com relação ao burnout. Mas existe essa dificuldade de prova. É uma questão que também vai ser decidida no direito, é uma questão nova, tem muito para evoluir ainda nas discussões, né? E cabe a nós, você profissional da parte de terapia, né? Neurociência, com certeza os estudos estão aí, né? E vão evoluir muito mais e acredito que em determinado momento a gente vai chegar num ponto de que seja possível mesmo fazer essa vinculação desse transtorno com o ambiente de trabalho, ainda que seja só como maximizador daquele ponto. Tá? Como maximizador e como coparticipador, eu acredito que sim. E a gente não está longe disso. Se você pegar, por exemplo, pegar lá um conjunto de empresas, vamos pegar 5 empresas que não têm nenhum tipo de selo, que não investem em cultura, em nada do colaborador, e pegar empresas que investem, aqui, só por número de turnover, número de absenteísmo, você já vai entender que existe algo que pode potencializar aqui. Não, acho que não precisa ir muito longe. Só você separar essas empresas aqui, porque você vai ver que as empresas que investem em saúde mental e saúde emocional do colaborador, elas vão ter iniciativas para isso. Ou trazer uma palestra, elas vão ter alguma coisa. Empresas que não tem nada. É o seco. Aqui já fica fácil de você entender isso, assim, na minha percepção, sabe? Legal. Então, legal. É um assunto que tem muita discussão ainda para ser travada e com certeza o direito precisa evoluir muito para atender esse tipo de questão. Acho né? que sim. Porque é muito multifatorial os transtornos, né? Por exemplo, só para a gente finalizar, porque isso é um assunto legal para nós dois, né? Pois é. Quando o cliente vai até o INSS e tem crescido muito a procura, né? Vai lá no escritório, clientes
que sofrem com algum tipo de transtorno, que não conseguem trabalhar e daí tem que fazer o pedido do benefício no INSS. E às vezes o INSS já negou, né? Porque a gente precisa, do outro lado também, um profissional que esteja habilitado a entender essa situação, né? É fácil você entender uma doença ortopédica que causa incapacidade, mas o transtorno, né? Ele é mais difícil de você mapear, de você conseguir destacar ali e falar, ó, esse transtorno te gera incapacidade para o seu trabalho, né? Porque a gente não consegue medir, né? Tem como medir transtorno? Tem como medir o nível que a pessoa tá? É muito subjetivo. Né? Então, você vai pegar algumas referências tal, mas vai ser bem subjetivo, né? A mesma régua que mensuraria para mim não deveria ser a mesma régua para você por conta do teu repertório. Exatamente. Então, assim, existe essa dificuldade, ela vai existir ainda. Você precisa trabalhar muito bem, né, para você conseguir um benefício que esteja relacionado a essa espécie de incapacidade. Ó, eu abri aqui, ó, para te trazer uma informação que olha que interessante. Isso aqui é de uma pesquisa de um levantamento que eu fiz para trazer justamente para empresas. Tem uma pesquisa que ela fala o seguinte, ó. Ela mensura, né? Ela tem um número de colaboradores. Eu acho que aqui foi feito com 200 milhões de pessoas, prevalência, contexto. Eu não lembro o número de 1.000 pessoas que foi feita essa pesquisa. Eu vou compartilhar com você depois. Mas tem um fato que eu acho muito interessante que ela fala o seguinte, ó. Dos entrevistadores, vamos pensar 1.000 pessoas para ficar conta. Imagina que essa pesquisa foi feita com 1.000 pessoas. 37% das pessoas afirmaram que se sentem desconfortáveis em assumir para colegas de trabalho ou mesmo para a empresa que o motivo do afastamento que ela teve foi por saúde mental. Olha o número, 37 pessoas. Então, se a gente pegar dentro de uma empresa 50% de pessoas que tiveram algum tipo de afastamento, por exemplo, pelo INSS, ou afastamento da empresa, atestado, médico, alguma coisa, 37% dessas pessoas, elas afirmam, eu não consegui falar pro meu líder, pro meu gerente, que eu estou me afastando por conta disso. E por que ela não conseguiu? Porque provavelmente essa empresa não tem política que ela acolha o colaborador para ele ter um ambiente acolhedor, um ambiente seguro para falar sobre saúde mental, saúde emocional. Nesse caso, ela pode ser corresponsável, na minha opinião, sou o Claudinei falando, por o problema da pessoa. Sim. Porque às vezes a pessoa ela é leiga e não tem recursos. A empresa deveria trazer recursos para a pessoa. Sim, com certeza. Faz sentido? Faz sentido. Tem até uma... E olha como é que é um tema que a gente vai longe aqui. Daqui a pouco o galera do podcast derruba nós aqui. Mas daqui a pouco a gente já vai pro final, tá, João? Mas é um tema muito gostoso de falar, né? Tem até eu fui dar um treino, uma palestra, e falei sobre a regra dos 8 segundos. E a regra dos 8 segundos é o quê? Muitas vezes um amigo teu te liga e fala, João, você pode falar comigo agora? Aí você fala, cara, não tenho tempo, pode ser depois? Ou às vezes a tua esposa, às vezes a tua mãe, às vezes isso, a gente não dá bola. E às vezes, 8 segundos é o tempo de um estudo que foi feito, que se você der atenção para uma pessoa em estado de sofrimento, é o tempo que ela leva para criar a modulação emocional, para ela se reorganizar emocionalmente. Então, se uma pessoa chega até você, imagina o seu liderado lá na empresa, chega até você para conversar, e você dá 8 segundos de atenção para ele, é uma média de tempo que leva para a pessoa se remodular emocionalmente, ela sair de um estado de crise para um estado mais de homeostase, em busca de equilíbrio. Legal. Né? Dado bacana. É interessante, né? Então, imagina trazer isso, por exemplo, para dentro de uma empresa. Então, eu traria como corresponsabilidade, com certeza, a empresa que não investe na saúde mental do seu colaborador. Sim. Assim, falando no âmbito previdenciário, a empresa não teria nenhuma penabilidade, né? Não seria penalizada, né? Por conta disso, né? A não ser alguma parte de contribuição ali, a ponto que talvez seja até esperado de uma empresa com uma boa política que ela auxiliasse esse cliente, né? Esse empregado, funcionário, né? Na
no benefício, né? Porque para a empresa é melhor deixar o funcionário afastado para que ele se recupere e volte, né? E também que a empresa se organize da maneira que você falou, né? Porque pode trazer reflexos não previdenciários, mas de indenizações e trabalhistas, né? Porque por ter contribuído aí com o adoecimento desse funcionário. Tá? João, a gente está chegando ao final aqui, tem mais 2 perguntas. Tá bom o bate-papo, hein? Tá bom, vamos longe. Lembrando que estamos com o Dr. João, especialista em direito previdenciário, aqui nos estúdios da VMark Vídeo, nossos parceiros de podcast, nossos irmãos aqui. João, perguntinha aqui, ó. Idosos e pessoas com deficiência podem conseguir benefício do INSS sem nunca terem contribuído? E como funciona a análise do INSS para conceder este modelo de benefício? Legal, Ney. Quando nós começamos o podcast, nós falamos lá que o INSS não trata só de previdência, de benefícios previdenciários, nós temos a parte da assistência social. E é nesse ponto aí que entra a parte da assistência social. Tá? Então nós temos um benefício que chama benefício de prestação continuada. Esse benefício é no valor de um salário mínimo para pessoas que não contribuem para o INSS, talvez nunca contribuíram. Tá? E ela tem uns requisitos bem específicos, que são ser considerada pessoa com deficiência ou idosa. Tá? E a renda dessa família, daí eu já vou colocar família, porque quando faz a análise a gente considera todo mundo que mora naquela casa, né, tem que atender a alguns critérios legais. Então, pessoas com deficiência, idosos que não contribuíram para o INSS, desde que cumpram ali o requisito de renda, que atualmente é de 1/4 de um salário mínimo por pessoa, é extremamente baixo, podem conseguir o benefício BPC, que chama, que é o do valor de um salário mínimo, mesmo sem nunca ter contribuído para o INSS. Essa é a parte da assistência social que atende pessoas que o INSS considera que estão em extrema vulnerabilidade social. Tá? Logicamente, você vai ter que comprovar que atendeu todos esses critérios para ter direito a esse benefício. Mas tem sim esse benefício, ele existe, ele é um benefício muito importante, né? Principalmente para cumprir esse papel aí assistencial do INSS. Preparar-se para a aposentadoria pode garantir, além de um benefício muito mais vantajoso, uma agilidade na concessão. Como que a pessoa pode se preparar para a aposentadoria? Olha, o primeiro passo é não esperar chegar na idade ou não esperar atingir lá os requisitos, porque as pessoas elas têm isso em mente já. Né? Então todo mundo sabe, estou com tanto tempo de contribuição, ou a minha idade é tanto, daqui 2, 3 anos eu já vou conseguir me aposentar. O importante é que você procure antes, né, faça uma análise, faça uma simulação para ver como que está o seu cenário de aposentadoria, como que está as suas regras, como que está o seu direito de aposentadoria, se está daquela forma que você está imaginando mesmo ou não. E nessa análise já são levantadas as questões, se for necessário, por exemplo, comprovar um tempo rural, né, os documentos que você precisa já se organizar, juntar ali, o tempo especial, né? Então, dessa análise, a gente já consegue ter uma ideia do que a pessoa vai precisar para atingir a idade, para atingir o direito de aposentadoria, né? Então, fazer isso antes da data de fato de aposentadoria, antes de cumprir a idade, por exemplo, é importante porque você, além de agilizar, né, o processo de aposentadoria, você provavelmente vai ter ali uma melhor percepção e a garantia de estar ali no caminho certo para o melhor direito, né? Então, se preparar é o melhor caminho em todos os sentidos, né? Fazer essa organização aí. Top. Muito bom o bate-papo, hein, João? Muito obrigado, eu também estou gostando muito. Muito bom. Recebi no ponto eletrônico aqui já, o pessoal da VMark chamando a gente. Já chegou? Já chegou. Será que tem churrascaria depois? Agora são 2 perguntinhas minhas pra gente encerrar. São 2 perguntas que a gente tá guardando esse material com muito carinho, que acho que a gente vai, ao longo do tempo, aí, ter um arsenal aí com essas respostas. Qual o melhor conselho que você recebeu na sua vida? Eu vi que você já falou um,
durante o decorrer, né? Que seja um advogado. É que é o nome? Que você falou? O combativo. Ou incombatível. Combatível, né? Além disso, tem algum conselho que você carrega até hoje com você? Olha, que vem em mente assim. Eu acredito que eu sou muito de frases. Eu pego muito. Quando as pessoas me passam conselhos, assim, isso me marca bastante. Eu recebi um recentemente de uma pessoa que eu nem esperava, né? Logo que eu assumi a presidente lá do BNI, e eu fiquei um pouco com receio, porque eu não tenho a intimidade com o microfone, com plateia, né? Com pessoas, falar para mais pessoas, né? E eu recebi um conselho que foi do Rodrigo Fujihara. Até falei para ele sábado. Falei, cara, você me deu um dos melhores conselhos que eu recebi antes de assumir. Ele chegou para mim e falou assim, cara, faça com seu coração. Desse jeito. Faça com seu coração. As pessoas vão perceber que você está fazendo com o coração. E vai dar certo. Dessa forma, simples o conselho, cara. Mas para mim, pegou de um jeito e falei, cara, fazer com o coração. Beleza. E eu gostei muito do conselho, até falei para ele, falei, cara, gostei do seu conselho, recebi vários conselhos enfim, é legal, faz assim, você tem esse ponto aqui que é legal, mas esse me pegou assim de um jeito bacana que eu vou levar assim para a vida e não só ali no momento do BNI, mas também para outras coisas, né? Muito bonito, né? Faça com coração, faça com amor, faça com carinho. Porque assim, foi um conselho que eu não esperava, né? Uhum. Geralmente assim, se prepare, tá lá, estude antes, se prepare para reunião, treine, né? Um conselho assim mais lógico, talvez, né? E esse eu não esperava e acabou me pegando, cara. Que legal. E o que é sucesso pro Dr. João? Cara, sem parecer clichê, mas sucesso hoje na minha vida é poder chegar em casa, cara. Porra. Chegar em casa, ver minha filha e minha esposa, brincar com eles, é sucesso, cara. É muito bom. Mas é bom assim num ponto que não dá pra explicar, né? Eu já tinha ouvido muitas pessoas falarem, cara, você vai ver como é ter uma filha, ter um filho, né? No meu caso, a filha. Mas não dá, assim, você não tem a noção até você sentir. E você chegar em casa, ver as duas juntas lá, por enquanto só tem ela, mas já me dá uma sensação boa, cara. Uma sensação boa mesmo, assim, fala, cara, que vida que eu tenho. Pô, eu tenho uma vida muito boa, muito boa. Pra mim, isso já é sucesso. Tudo que for além daqui, assim, lógico, a gente vai melhorar, a gente quer melhorar a vida pro resto da vida, né? Eu não quero parar. Até minha esposa fala, mas você não quieta, você fica aí arrumando coisa. Fala, amor, eu acho que a vida é assim, mas hoje, se eu tirar um retrato do sucesso, eu ia colocar a minha família, tirar uma foto, sucesso. É isso. Que massa. Obrigado por compartilhar com a gente. E queria te agradecer seu tempo, agradecer tua vinda até aqui. Espero que a gente possa ter honrado isso com você. Espero que você que esteja aí tenha feito sentido esse episódio. Compartilha com seu amigo, com a sua vizinha. Talvez tem pessoas que precisam fazer uma reanálise de suas previdências, suas contribuições, para ter uma vida mínima digna. Acho que é importante quando a gente fala sobre isso. E gratidão pela oportunidade de estar aqui com você, um grande amigo aí que o BNI deu, e a gente estamos tendo a oportunidade de estreitar relacionamento por conta do trio. Sim. E está sendo muito legal fazer parte desse projeto com você e conhecer esse coração de fato, né? Acho que é legal nessas horas que a gente de fato conhece o coração de cada um, né? Legal. E tu é um cara que tem um coração maravilhoso, irmão. Obrigado mesmo, tá? Muito obrigado, Ney. Obrigado pela oportunidade, né? Sempre quis fazer um podcast assim, né? Sempre assistir lá os podcasts, os seus. Falando da parte profissional, são informações, né, que valem muito
Cada um tem uma percepção do que representa a aposentadoria e INSS, né? Para uma pessoa pode ser a manutenção ali da família, da renda, da vida mesmo, das condições ali para ter o básico, né? Para algumas pessoas pode nem fazer diferença, né? Importante assim, existe o direito, né? Se você tem o direito, corra atrás dele, né? Não fique moscando ali, igual a gente falou, não fique dormindo, né? Porque não vai acontecer, ninguém vai te dar, o INSS não vai vir te dar. Então, corra atrás, o direito é seu, se você pagou, se você não pagou nos casos dos benefícios assistenciais, né? Isso existe e é importante que você corra atrás disso, tá? João, então, pegando esse gancho seu, olha para essa câmera aqui, imagina que a pessoa está ali te assistindo, manda aquele recadão para ela e já deixa também tuas redes sociais e como que ela faz para conhecer teu escritório, conhecer seu trabalho. Legal. Olha, direito previdenciário, ele está aí, né? O direito é seu. Você contribuiu para o INSS ou talvez não tenha contribuído, que sejam os casos dos benefícios assistenciais, mas ele está aí. E você não pode ficar esperando que esse direito, né, caia do céu. O INSS não vai te dar nada. Você precisa ir atrás, você precisa brigar por esse direito, né? Então é importante que você faça uma análise, sempre tenha as informações corretas, né? Principalmente, o seu caso não é igual ao caso do seu amigo, do seu vizinho. Não vai nessa toada que provavelmente você vai se dar mal. Faça uma análise específica do seu caso para que você tenha sempre a garantia de que não está perdendo nenhum direito, tá? Muito obrigado. Meu nome é João Luiz Santana Dalfenbach, eu sou advogado, eu sou especialista em direito previdenciário. O meu Instagram é João_Dalf. Não é um Instagram profissional, né, ainda, mas eu estou organizando ali o perfil para que eu consiga trazer mais informações para todo mundo. E o escritório Tomazoni.Dalfenbach, ali sim é um perfil que tem informações tanto de direito previdenciário quanto das outras áreas que a gente atua também. E para você que esteve até aqui conosco, foi um prazer compartilhar desse momento com você. Espero que a gente também tenha honrado o seu tempo e a gente fica muito feliz de você construir essa comunidade de autoconhecimento e de valor com a gente. E eu te espero no próximo episódio de Ney Talk. Até mais!